a planta Meu boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, findando a semana, hoje sábado, à noite, já em mais uma live, aqui ao lado de cada um e cada uma de vocês. Quero primeiro agradecer que durante a semana estiveram conosco aí, nos acompanhando pela nossa rede social, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter, pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado mesmo a cada um e cada uma de vocês. E hoje, findando a semana, a gente inicia o nosso bate-papo. Daqui a pouco, o Padre Rodrigo, ele que é pároco lá na hoje paróquia de Salgadalha, ele está se despedindo de Salgadalha, vai estar batendo um papo com a gente, só que ele está em celebração, vai entrar daqui a pouco. E a gente até colocou um tema, né? Tempo de recomeçar do jeito certo. Então, deixa a Val dar boa noite dela e a gente vai começar esse bate-papo e quer a participação de vocês, viu? Verdade. Hoje quem vai falar são vocês. Olá a todos e todas, boa noite, que bom estar com vocês, né, poder estar junto com vocês. Eu vou iniciar parabenizando todas as mulheres negras, mulheres que têm a sua história, né? E a gente sabe que hoje é dia também do poeta, do escritor. Desejar a vocês saúde nesse tempo de pandemia, né? Para que a gente possa vencer com o tema de hoje também. E falar de mulheres, né, que empreendedoras. E eu vou mostrar o que eu ganhei hoje. A live está concluindo. Dá uma olhadinha, que coisa linda. Olha, lindíssima a peça. Wanda Almeida está ensinando as mulheres aí no canal de Xanda, né, a fazer este caqueirinho aqui. Lindo demais. Mulheres empreendedoras. Então, dá um beijo. Vânia, parabéns. Deus te abençoe com seus dons. Xanda e todas as mulheres que vêm passando nas lives. Que bom. Gente, a gente resolveu falar dessa questão do tempo de recomeçar, porque, assim, eu vejo hoje que nós estamos nesse time, nesse tempo. Passamos pelo primeiro momento do susto, do anúncio da pandemia, onde todos nós tivemos que se isolar, todos nós nos isolamos porque naquele primeiro momento nós não tínhamos um sistema de saúde capaz de absorver se todos se contaminassem ao mesmo tempo, e aí o número de mortes não estaria como está agora, em quase 100 mil mortes, estaria em milhões. Por isso nós tivemos que aguardar até que se produzisse, porque pegou todo mundo de surpresa, em mais de 100 países no mundo todo, correndo para ampliar os leitos de UTI, comprar ventiladores, comprar equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, comprar testes. Então foi uma loucura, nós não tínhamos. Então por isso tinha que ir todo mundo para casa. Durante assim uns 2 ou 3 meses demorou para que o mundo fosse abastecido pela ampliação dos leitos, pelos testes, pelos equipamentos de proteção individual, pelos equipamentos hospitalares, principalmente os ventiladores. E aí nós vencemos aquele primeiro momento. O Brasil reagiu bem, salvo algumas exceções, Amazonas, Pará, Pernambuco, Ceará, e em alguns momentos, não foram até rápidos. Então, depois veio um segundo momento de conhecimento mais do vírus, de conhecimento da curva, do próprio tratamento com o vírus, do lidar com isso, e a educação das pessoas. Agora, não tem mais para onde ampliar o número de UTIs, os equipamentos já foram produzidos, está começando o momento de recomeçar, de retomada. Aqui na Bahia, em especial,
a nossa capital, Salvador, ontem, com a região metropolitana, que corresponde aí a 1/3 da população praticamente, começou a retomada ontem. Já abriu shopping, templos religiosos, lojas acima de 200 metros quadrados. Uma primeira fase. São 3 fases. Essa primeira fase, em função de estarmos com os leitos ocupados em 75%. À medida que diminuir, vai para a segunda fase, diminuindo mais ainda, vai para a terceira. Então, ou seja, estamos começando a sair de casa, estamos começando a retomar as atividades. É claro que isso é relativo a cada município, a cada região, mas já está começando a acontecer isso no Brasil, no mundo e na nossa Bahia também. Então, a gente quer, nesse momento de recomeçar, recomeçar do jeito certo, para que a gente não precise viver um outro momento e recuar, todo mundo retornar para casa, fechar tudo novamente. Então, agora é muito, mas muito importante que cada um de nós, cada um de vocês aí, possam dar a sua contribuição. Obedecer 100% o que as autoridades sanitárias estão nos pedindo. Eu julgo que 3 coisas são extremamente essenciais. 3 coisas básicas: o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos. Se nós conseguirmos, com tudo que a gente aprendeu nessa retomada, fazer isso, gente, essas 3 coisinhas básicas no nosso dia a dia, que não é fácil. Falar aqui é muito fácil, mas a gente sabe que não é, na prática, não é bem assim. Mas a gente vai precisar bater forte, falar muito sobre isso nos próximos dias. Então, nós estamos começando hoje, eu e Val, a buscar essa conscientização em cada um de vocês. Então, a gente está retomando, mas vamos retomar do jeito certo, para que amanhã a gente não volte aqui, eu, Val, todo mundo dizendo, vamos correr para casa, porque aumentou, o povo não obedeceu. Ontem eu fiquei já meio... Algumas pequenas aglomerações, a imprensa mostrou aí, é preciso ter cuidado. Então, é o momento de vocês se juntarem a nós e começarem a divulgar que a gente precisa recomeçar do jeito certo. Não errar. Vamos recomeçar do jeito certo para que a gente vença o vírus agora, nesse novo momento da nossa vida. E aí a gente precisa também, e é por isso esse bate-papo aqui, é a gente tentando também conscientizar todos, mas precisa que vocês também dêem a sugestão de vocês. Tirar dúvidas, dar sugestão aqui. Eu estou vendo aqui muita gente já participando, muitos comentários. Fala aí, dá alguma sugestão para a gente começar a debater esse primeiro momento. E eu peço a vocês, ajudem, conscientize aí o parente que está dentro de casa, o amigo, a rede social. Vamos recomeçar do jeito certo. Do recomeçar, quando a Alex fala, eu acho que alguns de nós que está aqui, né, nessa live, ou que não participou e vai ouvir, a gente começar a ver que o novo, e eu observei essa semana a quantidade de máscara que aqui em casa já tem, sim, a quantidade, aquela que fica mais confortável. E aí o que a Alex falou, esse é o novo, né? As primeiras máscaras quase arrancavam as nossas orelhas, né? Nos sufocavam. E a gente, os artesãos, as costureiras começaram a criar aquelas máscaras mais confortáveis. Só um parênteses, interrompendo rapidamente. Inclusive, esse exemplo de Val, eu vivi. Rapaz, eu usei cada máscara, uma vinha pro queixo, outra vinha pro nariz, outra eu ficava puxando. Eu lembro que eu dei uma entrevista em Lucas Pinto, não foi? Como é o nome daquele programa? Do programa de Lucas, o Papo de Rua de Lucas Pinto. Rapaz, todo mundo disse, Alex, não para de arrumar aquela máscara, porque me incomodava. Aí eu falei com o Val ontem, não foi? Eu disse, tu arrumou uma máscara muito boa para mim, muito legal. Foi Magno que conseguiu. Foi Magno? Foi Magno. Obrigado, viu, Magno? A máscara, rapaz, muito boa, confortável, parece de couro por dentro. É dupla face. E
preenchendo. Eu não mexo na máscara. Então é verdade o que Val está falando. Continua, amor. Isso é um novo. Eu digo isso, Alex falou isso aí, é porque eu e Alex, a gente não é magrinho, né? Então o gosto tem que ajustar. Mas aí eu vou falar de Léo. Léo tem as bochechinhas de Alex, não tem jeito. E aí ele se incomodava com a orelha, que estava puxando a orelha dele. Aí fez de tecido, de algodão as primeiras, foi mudando de personagem. E ele se encontrou com a máscara também mais confortável de malha. E é a que ele gosta de usar. E aí eu comentei essa semana, meu Deus, a gente tá como roupa, falei com o Peta aqui em casa. A gente tá começando a escolher a máscara que a gente vai usar a cada dia. Mulher tem mais isso, né? Se a gente quer mudar de cor, homem não. Pega azul, pega preta, pega branca e segue. Mas a gente tem aquela escolha de uma estampadinha, com vermelho, com preto, com rosa, uma lisa, listada. Então a gente disse, poxa, tudo mudou, tudo tá novo. A gente precisa ainda sair e saber com que acessório a gente vai levar. A máscara e o álcool gel. E com certeza fica de lição para a gente o distanciamento, né? A gente não consegue mais ficar muito próximo ou falar muito próximo. Hoje eu estive a semana inteira sem ver meus pais. Então hoje eu tive com ele, um beijo no coração de mãe e de painho, assim, que estão ali em casa. E passei um bom tempo com eles resolvendo umas coisas, mas 100% de máscara e mesmo distante, né? Então esse cuidado, mãe sentar na ponta do sofá, não sentar perto de mim, pai também sentar na cadeira, o outro sentar em outra, a gente não está mais tão próximo, porque esse cuidado está existindo. Isso é novo, né? Isso é a consciência. E é isso que a gente vai viver, gente. Eu vejo isso muito, Alex, a questão da dengue, da chikungunya, que veio e que volta, e que vai, e que vem. E eu fico preocupada. Meu Deus, será que vai ter essa pandemia, vai ter idas e voltas? Porque é tão difícil. E diferente da chikungunya e das outras, a Covid ela tem nos mostrado como ela é dolorosa, deprimente. Hoje eu li no Kalila sobre 2 PMs, um homem e uma mulher, que morreram do Covid em Ilhéus. Então, pessoas jovens, pessoas que estavam na linha de frente trabalhando, né, e foram ceifados, onde foram sepultados sem as famílias verem. Ele tinha duas filhas, ela também tinha 1 e 2 filhos, estão casados, e 2 famílias, né, perderam de forma tão cruel e tão dura pela Covid, né? Então, vamos nos readaptar ao novo. Vamos fazer o bem feito. Não deixar de acreditar. Não, isso não tem nada a ver. Isso só acontece com quem tem medo. Gente, não é verdade. Ela existe, infelizmente. E a gente precisa se renovar, se reinventar e recomeçar novo, da nova forma de conversar e de se juntar, que vai chegar o dia com fé em Deus que a gente vai voltar a se juntar. Viu? Um exemplo mesmo. Val falou da máscara, que a gente foi se adaptando até encontrar cada um o seu formato certo. Val falou do distanciamento. Ela disse do exemplo que ela foi visitar o pai e a mãe e naturalmente se distanciou. Gente, a gente precisa fazer a mesma coisa que Val fez com os pais, a gente precisa fazer onde a gente chegar. Onde a gente chegar. Eu comecei a sair, viajar, ir para Salvador e trabalhando. O que é que eu tenho feito? Chego os postos na BR e os restaurantes estão funcionando. Abriram com os critérios. O que é que eu faço? Chego, a loja de conveniência tem 2 pessoas, eu espero sair. Eu fico ali esperando sair uma. Não precisa ninguém me dizer. Se eu entrar, vai estar gente demais, uma próxima da outra. A gente precisa usar essa consciência. Você chegou na loja, você vai precisar entrar, dá você mesmo a sua distância, fica ali na frente, espera. Saiu, você entra. E a gente vai vivendo e recomeçando desse novo jeito. Eu lembro que essa semana eu bati no papo com o doutor Otto, o senador. E aí ele dizendo, gente, o vírus entra pela boca. O vírus entra pela boca. Então, o que é que acontece? Por que é que a gente tem que higienizar as mãos muito? Porque toda hora a gente está levando a mão, a boca, ou o alimento que vai à boca. Então, as mãos é a condução para ir à boca. Ou vai lavar as mãos para lavar a boca. Então,
Então, por que a máscara? Porque a máscara vai estar protegendo a boca, para não vir nada a boca. Só que tem máscara que incomoda, a gente fica mexendo e não higienizou as mãos, pode levar. Alimento, da mesma forma, ter o cuidado com alimento. Papéis, dinheiro, o que pegou antes de levar a mão à boca, higienizar. Por isso que é importante estar higienizando as mãos a todo instante. Porque o que vai à boca são as mãos. O que vai à boca são as mãos. Ou para limpar, ou para arrumar, ou para ajeitar, para qualquer coisa, ou para levar o alimento. Então, é as mãos que vai pegar nas coisas que vai à boca. Então, por isso de higienizar as mãos a todo instante. E o distanciamento, porque a pessoa pode estar pegado a contaminação e estar carregando o vírus na roupa, em algum lugar, e a gente precisa manter o distanciamento. E isso é a conscientização. Se as pessoas se conscientizarem, os templos abriram lá, no caso, em Salvador, região metropolitana. Gente, chegou, está preenchido, não tem lugar. Eu não vou, saio e vou ficar no meu canto, no meu lugar, onde eu vejo que dá para respeitar as três coisas: distanciamento, higienização das mãos e uso da máscara. Então, acho que vai depender muito, muito de cada um de nós. Eu acredito, Alex, você falando de higienização, eu acredito, assim como em Coitel, os supermercados colocaram higienização, né, das mãos, lavando. Eu observo muito esse cuidado com o Tico de Jiu-Jitsu, assim, além de tudo, ele tem um cuidado mais que o normal, porque ele é assim. E eu estava comentando essa semana com minhas irmãs que eu acho que essa questão da pia ainda vai durar um tempo. E é importante, eu digo como dona de casa, que vou fazer compras, quando a gente não sabe, a gente vai pegar os itens nas prateleiras e a gente põe no nosso carrinho, depois a gente passa no caixa, paga e a gente não higieniza as mãos. Então, talvez essa questão da pia, da higienização, vai ficar mais presente na nossa vida e vai nos ajudar também para outras contaminações não acontecerem. Então, tomara que fiquem as pias, né? A gente comprando frutas e legumes que a gente sabe que a mão fica mais grudenta e a gente ali higienizar as mãos. Então, eu acho que vai poder ficar por mais tempo essa questão da higiene e que vai trazer mais saúde para todos nós, né? Além de evitar o vírus, ainda vai trazer saúde para todos nós, porque a gente sabe que aquele lugar, aquele ambiente, todo mundo toca em tudo e a gente também está ali tocando. Então, eu, como Alex falou de boca, eu tenho um problema com o olho. Eu toda hora coço o olho, que é outra coisa que não pode, é porque a maioria das pessoas não fazem isso. Mas todo mundo me corrige, porque você está coçando o olho, não vou tanto na boca. Então, é um perigo também, né? Pelos olhos também. Então, ter esse cuidado. Eu sei que as pessoas da área de saúde, Alex, não só usam as máscaras, todo os EPIs, mas ainda aquela que é o face shield, que é o da frente, né? Então, tem a facilidade, a dificuldade de tocar no olho, né? O óculos, mas a gente tem que ter cuidado, né? Então, como é que a gente vai estar? Alex falou das igrejas. Quando o padre chegar, a primeira coisa que eu vou fazer, perguntar para ele a distância, o contato, dar um abraço, tocar na mão, pedir a bênção. A gente está sem isso há muito tempo, os pastores, as pastoras, o contato é tão bom abraçar e a gente está tanto tempo distante um do outro. E às vezes a gente vai de encontro, depois para e diz, não, não pode abraçar. Eu visitei uma tia de meu pai, ela está fazendo um curativo aqui na perna, e eu disse, meu Deus, eu fiz assim, eu quero abraçar a senhora. Ela, não pode, minha filha. Eu achei aquilo lindo, porque ela está se cuidando. Ela disse, não pode, a gente se abraça assim, de longe mesmo. Então, é o novo. Imagine uma pessoa de idade dizer isso. Não, minha filha, mas a gente não pode. É a conscientização. E também, gente, o que é que a gente tem que ter em mente? A consequência. Por que é que eu acho muito interessante? Comecei hoje, fiz um vídeo e já postei na nossa rede. Fiz questão de fazer essa live com o Val, porque nós somos figuras públicas, temos que dar esse exemplo e temos que ajudar nessa conscientização, nesse novo momento, de recomeçar do jeito certo. Então, existe uma consequência. Qual é a consequência? Recomeçou do jeito errado,
volta tudo, retroage tudo. Vai voltar todo mundo para casa, vai morrer gente sem assistência hospitalar, assistência de saúde, ou seja, a economia vai voltar para o caos, porque não aguenta, não suporta. A gente já está aí há 4 meses fechado e não dá para ficar mais tempo. Então, assim, nós temos que recomeçar do jeito certo, porque começar do jeito errado vai trazer consequências sem tamanho. Tem países aí já dando sinais de uma segunda onda de vírus. E isso é altamente perigoso. Por isso que tem autoridades em alguns municípios, em alguns estados de alguns países, que está sendo rigoroso nesse recomeço. Rigoroso mesmo, colocando. Hoje, ontem mesmo, no primeiro dia em Salvador, fiscais já interditaram lojas que não obedeceram às autoridades sanitárias. Porque, gente, as consequências é sem tamanho se a gente recomeçar da forma errada. Ou seja, a gente vai correr para voltar novamente nos nossos hospitais, vai correr para ir todo mundo para casa. E não tem dinheiro para continuar. O auxílio emergencial, com tudo parado, não dá, não suporta. Então, esse momento é importante. A gente precisa muito de vocês. Imagine recomeçar, Alex, como você falou, tem muita gente sem trabalho. Aí você falou do auxílio emergencial. Aí interrompe o auxílio, que não vai ficar para sempre. E você fica em casa com fome. E as pessoas, o cuidado de ir no outro para ajudar, ainda tem tudo isso. Então, vai complicando. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, né? Vamos nos amar, porque a gente não sabe quem é a vítima da Covid, ou a vítima que não vai ter a oportunidade de continuar conosco. Então, a gente tem que amar a nós mesmos, porque a gente ama o outro. Se eu me amo, então eu vou amar o outro, porque eu preciso do outro, eu preciso da minha mãe, preciso do meu pai, eu preciso dos meus colegas de trabalho, eu preciso estar na minha empresa, eu preciso ir trabalhar junto com mais 3, 4 colegas. Então, a gente tem que, quando a gente ama o outro, a gente ama a si mesmo, a gente também ama o outro. Deixa eu só, enquanto o padre chega, só dizer quem já entrou aqui, alguns comentários. Mário Sérgio, boa noite, jovem deputado, boa noite. Miguel, boa noite. Geisa Lopes entrou aqui, Daiane Carneiro, Fran Oliveira, Miguel Campos, Igor Mascarenhas, lá de Santa Rosa, Júnior Santos, boa noite. Daiane Carneiro, boa noite. Lívia, boa noite. Júnior, boa noite. Josivan, Vaguinho. Vaguinho, não tem jeito, vou tirar a onda com você, viu? Só para. Não dá para ver que hoje o enquadramento está diferente, mas tem bolo, viu, Vaguinho? Um abraço, meu irmão. Bel Gordiano, boa noite. Boa noite, meu. Deinha Mascarenhas, boa noite, deputado, nossa vice. Boa noite. Jana de João, boa noite. Oi, Jana. Idevaldo da Silva, boa noite. Conceição Brito, boa noite. Marilva, boa noite. Maria Santos, boa noite. José Salles, Maicon Costa, Vaguinho, Tarcísio, Ana Lídia, Rodrigo Borges, Neviton, boa noite. José Nilton, Wanda Costa, Tonton. Oi, Wanda. Wanda. Magno disse que a gente ia ir para tirar milho, para a gente ir as frutas, que ele tem muito na sua roça, viu? Só que a gente não pode aglomerar, não teve como ir buscar. José Raimundo, Yasmin Santos, Conceição, Inácio Rosa, lá de Sátiro Dias, boa noite, meu irmão. Dona Nedi, boa noite. Gilson Barreto, boa noite. Nieta Souza, Deus abençoe vocês, casal. Amém, boa noite. Um abraço. Priscila Carvalho, Marcel Almeida, Gisele Novaes, boa noite. Fran Oliveira, José Hildo, Anselmo Brito, Agatha Reis, boa noite. Jesus Maria José, quem é mais aí, amigo? José Raimundo Santos, boa noite, amigo. Nós do assentamento Caritá, Jeremoabo, estamos juntos. Um abraço para o povo aí do assentamento do Caritá. Saudade de vocês, já estive aí, viu?
Gisele, Milson Santos, saudações. Pereira, em Santa Luz, um abraço para o povo do Pereira. Emanuela, São José, Henrique de São José, acho que é de Jacuípe, um abraço. Wellington Carlos, José Santana, deputado mais estourado, obrigado, Jana. Filhinho, um abraço, Filhinho. Maria Santos, Fifia, boa noite, Deus abençoe, obrigado, amém. Eu estou lendo rápido porque eu estou tentando falar de todo mundo aqui, viu? Ivan Barreto, Josilene, boa noite, estou ao telefone com meu pai Aguinaldo e ele está mandando um abraço. Estamos felizes que vocês estão bem. Obrigado, Aguinaldo, Deus abençoe, viu? Maurício Ferreira. Mauricinho. Não, é? Eu não sei. Eu acho que sim, é Mauricinho. Luiz Silva, LS. Vanusa Carvalho, pré-candidata a vereadora. Maria Neuza. Gutierre é Padre Gugu? Acho que não. Não. Baiano Araújo, obrigado. Maria Santos, Cassiano Lopes. Boa noite, meus irmãos em Cristo. Boa noite, Nusa. Gilvan Braga, deputado mais atuante da história política de minha grande São José de Jacuípe. Obrigado, um abraço. Um abraço aí. Fiz um vídeo há pouco declarando nosso apoio aí à pré-candidatura da nossa amiga... Pô, deu branco agora, foi? Você falou o nome. Eu falei nesse instante, mas vou olhar aqui que eu não posso esquecer de jeito nenhum, rapaz. Helena, rapaz. Minha amiga Helena lá do supermercado e meu amigo Banga, pré-candidatos a prefeito e vice. Heloísa Mota foi minha pró, entrou aqui também. Arivana, Henrique Oliveira, Luiz Silva, Beca, lá de Teofilândia, um abraço. Gostou do presente Beca? O Magno vai trazer aqui o presente Beca, mandou o presente, a gente postou lá no story de Alex. E tá ali a foto, né, para ele ver, tá aí no cantinho aí desse. E aí, obrigada, Beca, Deus te abençoe, você sempre trazendo boas lembranças pra gente, viu? O deputado vai ver agora. Desculpa, viu, Beca? Não é falta de interesse, não, porque a correria é tão grande. Ele não viu, ele vai ver agora. Eu abri Só antes. agora eu tô parando com o Val aqui. Tô vendo aqui, ó, gente. Muito obrigado, viu, Beca? Deus te abençoe sempre, minha irmã. Você é uma irmã mesmo. Um abraço a meu amigo Aderme, seu esposo, pré-candidato a vereador aí, e a toda a família, viu? Legal, amei mesmo. Gostei muito. Ele vai levar para Salvador, porque dá para Vou colocar botar no meu escritório. Isso, ele vai levar. Porque aqui tem outras fotos, já mandar essa que é nova e um presente seu para ficar sempre lembrando. Gutierre, aqui é Santa Bárbara. Mandar um abraço, ele está pedindo aqui, mandar um abraço para nosso próximo prefeito, Ed Frâncio. Um abraço, Ed Frâncio. Valeu, Gutierre. Jairo Brito, é meu amigo Jarinho. Manuel Oliveira, Gilson Oliveira, boa noite. Cida Santos, boa noite. Cassiano, Gonçalo Lopes, aqui na Cajazeira. Um abraço, meu amigo Gonçalo. Todo mundo aí na Cajazeira nos ouvindo. Que São Cristóvão interceda ao nosso Pai Celestial por todos os motoristas. Beca está dizendo aqui. Amém. Gisele Novaes. Coité tem orgulho em ter vocês dois como político de nossa cidade. Melhor deputado e melhor vice que Coité já teve. Luiz Silva. Obrigado, meu Luiz. irmão. Idevaldo. Que bom. Obrigado, Idevaldo, por tudo. Júcio Miranda entrou aqui. Rodrigo Borges, a responsabilidade de cada um é a condição primordial ao combate. Verdade, Rodrigo. Valdo Waime. Boa noite, Alex, Val. Um dia eu vou ver prefeito na minha cidade. Um abraço. Aqui o Waime. Waime Silva. Eu só conheço um Waime, gente, de São João. Não tem dois, não. Um abraço. Maria Santos. Caio Barreto. Caio, a gente chama Caio da Boa Vista. Caio das Lojas Americanas. Hein, Caio? Tudo bom? Beca está dizendo aqui, amanhã será o dia dos vovôs e vovós. Isso. Saúde, paz e alegria para todos. Todos vovôs e vovós. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. São nossas inspirações, né? Bruno Marcelo, boa noite.
É de grande importância esse bate-papo. Deus abençoe a família. Amém. Gisele. Cristina Marques. Tônia Oliveira, boa noite. Vânia Lopes está dizendo aqui, use máscara, Coité. Nicinha, boa noite. Michael está dizendo que tudo isso vai ser o novo normal. Antônio da Silva entrou aqui. Nedi disse que o que mais incomoda ela é o uso da máscara no queixo. E a gente falando isso aí, outra coisa que eu queria falar com vocês, eu estava lendo de novo, é a gente ter cuidado. Por exemplo, eu vi, não foi no Brasil, mas eu vi que um cliente foi comprar um sanduíche, né, em uma empresa que a gente sabe que é famosa, o Mac, e ele foi, o atendente pediu que ele usasse a máscara e o cliente agrediu, bateu, entrou dentro do espaço da loja, né, e agrediu. Vi também hoje uma pessoa no ônibus que estava, Dona Nedir, com a máscara no queixo. E um homem não gostou e começou a falar com ela num tom alto e pediu que ela se retirasse do ônibus, também passageiro. A gente viu também que uma outra pessoa, em um outro lugar, não sei dizer quem é, que não aceitou quando o segurança de um shopping falou com esse cidadão que ele precisava usar máscara e foi agredir o segurança do shopping. Então, como é que a gente vai encarar o novo dessa forma? Como é que a gente vai conseguir? Cadê a empatia, o amor ao próximo? O outro está falando para você usar máscara, não é impondo, mas é cuidando de você e dele. Então, a gente tem esse cuidado também, gente. Vamos ter tolerância, não vamos ser intolerantes, agressivos, que não vai nos levar a nada. Núbia Martins, boa noite. Cássia Menezes, Catiana Lima, Nicinha Leão, boa noite. Maria Odete, Verilda Reis, Matilde Aquino, boa noite. Ede Santos, vocês dois são diferenciados. A simplicidade, a honestidade, o compromisso e o caráter de vocês são raros em ver um político. Alex, Assis, Valdo, Danilo Unidos, por toda uma coitada, nunca mais vou estar. Luiz Silva. Obrigada, Elivan, Luiz. boa noite, minha futura prefeita Val. Marcelo Ramos. Padre, a Magno me disse aqui que o padre já está. Tem um monte de gente aqui que eu ia dar boa noite. Então, o padre já está entrando aqui, o padre Rodrigo, e a gente vai bater um papo. Boa noite. Já está nos ouvindo, padre? Deixa eu ver se a máscara fica melhor. Boa noite, o senhor está bem? Boa noite, eu estou bem, melhor do que eu mereço. Deus abençoe. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Padre, a gente estava batendo um papo com o pessoal aqui e dizendo o seguinte, eu vou fazer um resumozinho aqui. A gente colocou o tema tempo de recomeçar do jeito certo. E eu fiz uma retrospectiva muito rápida de que nós tomamos um susto. Pode ficar sem máscara, padre, não tem nada não. É porque eu fiz a cirurgia na boca, acredito que com a máscara vai ficar até melhor. Nós, padre, tomamos um susto lá em março, né? Com a pandemia, o anúncio da pandemia, o mundo todo tomou um susto e correu todo mundo para casa para se isolar, porque naquele primeiro momento nós não tínhamos um sistema de saúde, isso no mundo, não é só no Brasil, no mundo todo. Nós não tínhamos um sistema de saúde capaz de atender uma população que se contaminasse toda de uma vez. Nós estaríamos contabilizando, se assim não tivéssemos feito, milhões e milhões de mortes. Por isso, nós tivemos que ir para casa, se isolar, para que pudesse, naquele primeiro momento, ampliar os números de leitos de UTI, comprar os equipamentos de saúde, produzir esses equipamentos, e 94% da produção era na China e na Índia, principalmente ventiladores, produzir testes, produzir máscaras, produzir equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, tanto que os locais que não respeitaram, como foi o caso da Itália, como foi o caso de Nova York, foram mortes. No Brasil, graças a Deus, nós conseguimos 90% controlar.
teve casos específicos durante poucos dias no Amazonas, no Pará, no Ceará e no Pernambuco, salvo engano. Mas no mais nós conseguimos. Passamos por essa fase, conseguimos ampliar ao máximo, chegou num novo momento agora. Ou seja, o que tinha de produzir de equipamento já foi produzido, já ampliamos o que tinha de ampliar de leitos, já conhecemos esse novo trato, essa nova moda, esse novo modelo de vida, de respeitar, de usar máscara. A primeira máscara não prestava, a gente ficava puxando até achar a máscara ideal. Então, os testes já foram produzidos, os equipamentos. Graças a Deus, nós nos moldamos a esse novo momento. Agora, padre, começamos um novo momento de recomeçar. O mundo já está começando a voltar a um novo normal. As atividades, a economia já está retornando. Aqui na Bahia, ontem, nós iniciamos em Salvador e região metropolitana, que é praticamente 1/3 da população do nosso estado, já abriu shopping, templos religiosos, lojas acima de 200 metros quadrados, ou seja, a primeira fase. E nós achamos importante, hoje eu fiz um vídeo e marquei essa live, que eu acho que nós estamos recomeçando essa fase, saindo de casa, mas a gente tem que recomeçar da forma certa, do jeito certo. Ou seja, e nós como pessoas públicas, que eu sei como o senhor é também, temos a obrigação de agora divulgar fortemente essa consciência. Conscientizar as pessoas de que se a gente não recomeçar do jeito certo, a gente vai voltar tudo para casa novamente, vai piorar tudo. E a economia não vai aguentar, e aí vai ser fome, vai ser muita coisa ruim. E aí vai morrer gente. Então, se a gente não recomeçar do jeito certo, e aí eu tenho elencado, padre, 3 coisinhas básicas, que é o principal. Usar máscara, respeitar o distanciamento social e higienizar as mãos. Então, se cada um tiver essa consciência agora na hora de sair para ir no templo religioso, para ir na loja. Val deu o exemplo dela hoje. Ela foi visitar os pais e todos 3 automaticamente se respeitaram, não precisou ninguém falar com ninguém. Cada um sentou distante do outro, os 3 usaram máscara, higienizando as mãos. Eu disse, essa semana eu fui em Salvador, no caminho tinha uma churrascaria aberta. Eu esperei as pessoas saírem para depois eu entrar. Então, assim, a gente precisa, vai ser um momento que não é só o padre, não é só o deputado, a vice-prefeita, que vai estar precisando falar para as pessoas. Precisa que cada um que está agora nos ouvindo, nos assistindo, conscientizar seus familiares, conscientizar seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de que esse recomeçar agora, que a gente está saindo de casa, precisa ser do jeito certo. Então, a gente gostaria de lhe ouvir também nesse sentido, porque o senhor também lida com muitas pessoas, sofreu muito e está sofrendo durante esse tempo todo com essa distância, e a gente indica agora um novo recomeço. É claro que isso não é geral, para todo mundo não ficar achando que amanhã o padre está em Salgadalha, nós estamos em Coité, cada município tem uma realidade. Ou seja, está se iniciando. São Paulo também já iniciou, Rio de Janeiro também já está iniciando, alguns municípios já estão começando. Então, nós vamos viver esse novo momento. E daquela mesma forma que a gente pediu para que todos fiquem em casa, e batemos muito, eu lembro, tem um vídeo seu, padre, que me marcou, que o senhor foi sozinho e desabafou mesmo. E aí eu fiz questão de colocar em toda a minha rede social aquele vídeo, que eu achei um desabafo necessário, que as pessoas estavam brincando, e surtiu efeito. Então agora eu tenho certeza que vai surtir efeito também as suas palavras com esse novo recomeço. E a gente está pedindo para que as pessoas dêem sugestão também, e o senhor possa começar a falar também desse novo tempo que a gente vai viver, até a vacina chegar. Com certeza. Isso tem coisas que acontecem na vida da gente, Alex, que Val,
que servem para nos ensinar muito. E eu não tenho dúvida que essa pandemia serve, sem dúvida nenhuma, para isso. Antes de tudo, para que a gente saiba que a nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo, a gente pode planejar 1001 coisas, a gente pode ter 1001 planos bons na nossa mente, no nosso coração, mas é tudo uma permissão de Deus que essas coisas acontecem ou não. Hoje a gente está aqui tentando reabrir, como você está dizendo, tentando recomeçar de um jeito novo, mas nós não sabemos se isso será possível. Quem nos garante que não teremos outra coisa, que vai nos prender ainda mais, que vai nos ensinar ainda mais, que vai nos educar ainda mais? Nós fazemos os planos, nós temos as ideias de como recomeçar, mas nós não temos certeza se isso será possível. É uma primeira coisa que a gente tem que aprender, que tirar dessa lição, é que a nossa vida não nos pertence. Nenhum de nós pediu para nascer, nenhum de nós pediu para ter os pais que nós temos, nenhum de nós pediu para ter as famílias que nós temos, para nascer onde nós nascemos, exercer as funções que nós exercemos, mas Deus nos deu esta vida. Está tendo alguma interferência no áudio? Não, tá bom. Então, Deus nos deu essa vida, mas a gente não sabe até que ponto a gente pode governá-la decididamente. Nós sabemos que estamos vivos agora, nós sabemos que agora podemos pensar, nós sabemos que agora podemos decidir, mas daqui a 10 minutos se torna uma incerteza. O que para muitos é uma incerteza vazia, insegura, para nós é uma certeza chamada Deus. O Deus que nos chamou à vida, Ele também vai nos conduzir sempre. Nós podemos fazer, repito, 1001 planos, mas é sempre nas mãos de Deus que a gente tem que se entregar. O povo de Israel passou 40 anos no Egito. Nós não passamos nem por um ano de pandemia ainda. Para que o povo de Deus aprendesse que era nas mãos de Deus que estava a vida dele. Então, eu tenho um pouco de medo desse recomeço, Alex, especialmente porque nós temos um problema estrutural, humano, formativo, que a gente precisa sanar. O problema não é pós-pandemia, é anterior à pandemia. E esse problema precisa ser, de alguma forma, melhor tratado. Como é que a gente lida com os nossos sonhos? Eu penso especialmente com os nossos jovens. Como é triste ver tantos jovens sem perspectiva de vida, sem um plano de vida, sem um projeto, sem que acreditar, sem que perspectiva tomar, e espera esse tempo acabar, muitas vezes, para voltar ao que era antes. Tantas vezes drogas, tantas vezes bebedeira, tantas vezes outras realidades que não trazem vida digna para eles mesmos. Então, a gente tem que pensar muito em como a gente entrou nesta pandemia. Como a gente entrou e como a gente quer sair dela. Será que nada vai mudar? Não seria justo a gente passar por isso tudo e não mudar nada. Será que seria preciso que passássemos 40 anos de pandemia e depois uma nova pandemia, um novo coronavírus, uma nova doença, para nos fazer ter consciência que a nossa vida está nas mãos de Deus e que a gente precisa mudar o rumo da nossa vida, das nossas decisões, do nosso pensamento? Então, eu penso que a gente pode, de verdade, sair bem se a gente ler bem a nossa história. Como a gente chegou até aqui e como a gente quer sair daqui em diante. E, para mim, a educação é uma coisa fundamental. Eu estava lendo uma matéria hoje, no jornal, que só em 2041 teremos 1/3 de jovens nas universidades. Imagina, daqui a mais de 20 anos, para ter 1/3 de jovens em um ambiente de pensamento, de construção de conhecimento, como é que a gente vai pensar em uma sociedade diferente quando a gente ainda está muito acomodado com o que nos oferece? A gente não luta verdadeiramente por aquilo que a gente acredita, a gente não foi ensinado a isso. Penso que uma das maiores coisas que a gente precisa aprender é a sonhar. Especialmente nas gerações, eu digo, do meu estado de vida. Eu venho de uma família pobre. Se a gente aprende a sonhar, a gente começa a correr atrás dos sonhos. E se a gente conta com um Deus, eu sou padre, né, falar isso, aí esses sonhos podem se tornar muito reais. Mas antes de tudo, precisamos sonhar, precisamos acreditar, é possível mudar alguma coisa. É possível mudar alguma coisa em nós e também no outro. Eu penso que isso daqui precisa ser ensinado. Não pode ser
cortados da vida dos jovens de forma especial, da vida dos seres humanos. Para dizer eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, aquela síndrome de Gabriela, não é assim. Não é assim. Nós podemos sair diferente, sim. E eu acredito que a gente pode, antes de tudo, pensar assim: eu posso sair diferente disso daqui. Mas como eu quero sair diferente, aí depende de mim. Depende de cada um de nós. Eu fico sempre muito encantado com a sua preocupação com a juventude, né? Padre Rodrigo, a gente pode falar o que for. Ele faz 1000 manobras, mas ele vai parar na juventude, viu? Ele vai parar sempre no jovem. E eu gosto muito, eu já percebi isso no senhor. E eu gosto muito disso, porque eu acho que é a perspectiva, né? É a perspectiva de futuro. Passa pelo jovem. E o senhor falou uma coisa no início da sua fala que me preocupa, é a nossa cultura. A nossa cultura. E esse recomeçar que a gente está falando aqui mexe muito com a nossa cultura. Mexe muito mesmo. Mexe muito com a cultura, não só dessa questão do jovem, mas da questão da aproximação, né? Do abraço, do pegar na mão, do se cumprimentar. E a gente quebrar essa cultura não é fácil. Não é fácil. E o senhor, eu vejo que o senhor se preocupa que como é que o jovem vai voltar, como é que questão cultural e de educação o jovem vai voltar para o seu lazer, né? Como é que ele vai fazer esse seu lazer no trabalho? Como é que ele vai estudar com esse... Como é que vai ser esse novo recomeço? Eu fico me perguntando também. Não é... Mas, padre, Eu queria fazer uma pergunta. Já que a gente está falando de pandemia, e eu sei que eu falei isso antes do senhor entrar, algo que a gente ama é abraçar. Então, a gente chegar para um padre e pedir a bênção, né, sem tocar na mão, sem dar o abraço, tem sido foi as coisas mais difíceis no início da pandemia. E hoje, quase que automático, a gente chega para como se fosse cumprimentar e depois a gente recua. E aí, como o senhor vai... É uma forma nova que a igreja vai ter que ver. E o senhor tem uma preocupação, por exemplo, o Alex falou que enquanto entrava no posto de conveniência, né, na estrada, para comprar alguma coisa para comer, se tiver muita gente, ele espera até esvaziar, mas não aglomera, certo? E como é que a gente vai fazer isso na igreja, padre? Porque a gente sente falta, os fiéis das igrejas que estão fechadas, que estão reabrindo, eles querem ver um ao outro, sentar um do lado do outro, tem um abraço, né? Tem aquele aconchego que a gente tem. E imagina, o senhor já se viu, porque o senhor vai mudar, né? O Pedro Salvador está aqui dizendo da tristeza do senhor estar indo, da alegria do outro estar voltando, mas é o amor que o senhor semeou aí. E o senhor vai para uma cidade do mesmo tamanho de Salvador, não é isso, Alex? Ixu? Então, assim, Salvador não é cidade, mas Ixu já é uma cidade. Eu vou para a catedral. Vai para a catedral. Não vai ficar em Ixu também, não? Não, Ixu é o outro Rodrigo. Ah, então, desculpa, confundi. Pensei que o senhor fosse para lá também. É o padre Rodrigo daqui, de Conceição do Coité, que vai para Ixu. Ah, que tá em retiro. Mas de verdade, Val, é muito, muito diferente esse novo jeito de ser igreja. Muito diferente mesmo. A gente tem que se readaptar, a gente tem que pensar como ser igreja sem esse contato, porque é a questão da enculturação da liturgia. Nós temos a liturgia bonita da igreja, que sempre nos proporcionou grandes coisas, mas tem a cultura brasileira, que é essa proximidade, que é esse carinho, que é esse aperto de mão, que é esse calor, que é essa proximidade com o padre, sempre abraçar o padre, dar a mão ao padre na hora da bênção, até porque as mãos do padre foram ungidas para isso, para abençoar, por isso é tão simbólico pegar na mão do padre. Mas é pensar como é que a gente vai viver dali em diante. É muito diferente. No início, para mim, foi um choque, um susto, de forma especial. Até porque, para o padre, é um pouco completamente diferente. Você e Alex têm a proximidade um do outro, vocês estão sempre se abraçando, estão sentindo um o calor do outro.
E o padre, que só tinha o calor dos seus fiéis? Onde é que ficou o calor das ovelhas agora, da pele das ovelhas? Foi diferente, foi completamente diferente. Agora a gente se acostuma um pouco mais. Porém, é sempre dizendo, esse novo nos leva ao essencial. O essencial não é o aperto de mão em si, o essencial não é o abraço em si, mas é muito mais um sentimento concreto que a gente tem uns pelos outros, um sentimento de ajuda, de responsabilidade, de corresponsabilidade. Isso vale muito mais do que qualquer abraço, vale muito mais do que qualquer aperto de mão. Então, é mostrar de forma diferente o nosso carinho, mostrar de forma diferente a nossa proximidade. Acredito que isso nos ensina também a lembrar daquela frase de Exupéry, que o essencial é invisível aos olhos. A gente não precisa ver um gesto do aperto de mão para sentir o calor e o carinho e o amor de alguém. Então, agora, o padre, como substituir isso? Porque Val falou uma coisa interessante, o senhor completou. Querendo ou não, esse sentimento que o senhor está falando, do carinho, do amor pelo outro, do querer pelo outro, é muito mais do que o aperto de mão. Mas há de convir que ele é simbolizado por esse abraço. Claro, sem dúvida. Não me faça inveja, não, Como é que a Deus. gente passa a simbolizar de agora por diante, padre? Como é que a gente Verdade. vai conseguir trazer para esse sentimento? Porque eu fico com medo, padre, de que esse sentimento se perca, passe a ficar frio, passe a ficar gelado, porque imagina o que é que nós estamos fazendo aqui. O senhor deu um bom exemplo. Aqui, eu e Val. Mas a gente está com a máquina que nos separa, nos aproxima pela distância, mas nos separa, porque provavelmente em outros momentos nós estaríamos aí em sua casa ou o senhor aqui, tomando café para conversar, e não aqui. O que é que vai? Não corre esse risco, será, desse sentimento se perder porque ele não tem como ser simbolizado por alguma coisa? Porque os símbolos é muito importante. Tanto que a igreja cultua fortemente esses símbolos, né? Que representam os nossos sentimentos. Sem dúvida. Mas eu volto a dizer, o símbolo não é o essencial. Ele nos mostra alguma coisa, mas o verdadeiro amor, Alex, que a gente sente uns pelos outros, especialmente lá na Grécia Antiga se falava do amor filia, esse amor dos amigos, de proximidade, esse não deve mudar nunca, não por um gesto, não por uma palavra. E aqui cabem inúmeros ensinamentos cristãos e de outras religiões também, como o perdão, como o companheirismo, a solidariedade, a longanimidade e tantas outras coisas, que nos levam a mostrar muito mais o amor de outras formas. Como eu disse, na preocupação, hoje em dia, evitar um aperto de mão é dizer eu te amo. Evitar um abraço, o abraço da minha mãe que eu gostaria de dar, é dizer eu te amo, minha mãe, não posso te abraçar. Então, é uma nova forma de dizer eu te amo. Não pelo gesto, mas vamos dizer assim, pela rejeição do gesto mesmo. E a gente tem que aprender a se adaptar a isso. Infelizmente, é assim. Não acredito que isso vá interferir no calor dos nossos relacionamentos, de jeito nenhum. Porque eu não vou deixar de amar minha mãe porque eu não posso abraçá-la. Pelo contrário, eu estou dizendo que estou te amando de forma diferente. Mas continuo te amando da mesma forma. Por exemplo, agora o Senhor, para fazer as últimas missas, né, aí em Salgadalha, o Senhor com certeza está sentindo essa falta. E é como a Alex falou, as pessoas estão fazendo as homenagens ao Senhor, né, declarando todo o amor que tem ao Senhor, deixando suas mensagens por vídeo. Mas seria assim uma forma tão calorosa de povo, de gente reunido, né, nesse dia. E o Senhor está vivendo esses momentos de pequenos gestos de amor, mas numa distância que o Senhor se sente que está próximo, né? Que não vai perder esse vínculo. Como é que está sendo para o Senhor esse novo modelo? O Senhor tinha agendado missa, porque achou que ia voltar a ter um mínimo de fiéis, não era assim? Isso. Eu pensei que poderia celebrar pelo menos do lado de fora das igrejas da zona rural, mas não foi possível. É completamente diferente. Eu nunca pensei que você me despedir assim de Salgadalha, porque amo demais esse lugar, amo demais. Eu me apaixonei por Salgadalha de forma incrível. E sair sem esses gestos concretos de amor, essa proximidade,
foi inimaginável, são coisas que a gente não pensava. Por um lado é bom, que ninguém me vê chorando, né? Eles mandam os vídeos, eu choro aqui sozinho, e aí tá tudo certo. Mas, Salvador está vivendo dois momentos ímpares nessa pandemia, viu? Um é virar a paróquia e o outro se despedir do primeiro pároco. verdade, verdade. Parece que minha missão aqui era só tornar Salgadalha a paróquia. Tornou, agora posso ir embora, posso ir para outra missão. Eu vou sentir muita saudade de verdade desse povo. Mas já falei ao Padre Gil, inclusive, que vem para cá, que assim que puder celebrar com todo mundo, eu venho, faço questão de celebrar uma missa aqui. E poder abraçar, poder apertar na mão, isso sim, eu não abro mão de jeito nenhum, a não ser que Deus não queira. Mas, mas sinto falta de verdade disso. Não tem como não sentir dessa proximidade. Eu falei aqui no início também que essa semana eu me peguei olhando o local onde a gente coloca as máscaras, né? Lava, a máscara secou, traz de volta. E eu estava dizendo que eu não sei se o senhor, mas a quantidade de máscara que a gente tem adquirido. E eu disse, meu Deus, como nós estamos para sair e a gente precisar colocar esse acessório essencial e melhorar cada dia, o mais confortável, aquele que, né, que nos deixa melhor. E Alex falou até a necessidade de adaptar o rosto, não ficar tocando. O senhor, como é que está nessa situação, a questão das máscaras para o senhor? Está nessa mesma... Ou o senhor ainda está naquela história, meu Deus, saí sem a máscara, volto para buscar, ou já tem um no carro? Tem no carro, mas agora, por exemplo, acabou. Ontem eu tive que tirar o cruzeiro da praça, que não tinha a máscara, fiquei um pouco perdido. Mas o que no início, Val, era estranho ver alguém usando a máscara, para nós era muito estranho, não era parte da nossa cultura. Hoje se torna o contrário. Quando a gente vê alguém não usando a máscara, a gente já começa um pouco a recuar. Então, veja como a gente é adaptável às novas realidades. E isso é muito bom, é uma capacidade que Deus nos dá de nos adaptar às realidades que exigem mais de nós. Para nós hoje, sair na rua sem a máscara ou ver alguém sem a máscara já é motivo de ter um pouco mais de cuidado, tanto conosco quanto com os outros também. Então, eu falo de jovem, padre. O senhor sempre, como eu brinquei aqui, mas é verdade, não é brincadeira, o senhor sempre leva por jovem. E eu acho isso muito interessante, porque realmente é a perspectiva, é perspectiva de futuro, quando se fala de jovem. Uma preocupação também que a gente tem nesse recomeço com o jovem é o desemprego. É o desemprego. Porque a perspectiva do pós-pandemia é de muito desemprego, muito grande. Porque nós temos aí, eu já li alguns dados aí, 40% dos restaurantes não conseguem abrir, não vão conseguir abrir mais, cerca de 30% a 40% também dos hotéis não vão conseguir reabrir, já quebraram, transportadoras, bandas musicais e empresas que trabalham com shows, essas coisas, mais de 50% também não reabrem mais. Pessoal muitas coisas ligadas ao turismo. E eu acredito que vai ser um momento muito difícil que nós vamos viver, principalmente o ano de 2021. É uma perspectiva extremamente difícil e a gente sabe que o mais afetado é o jovem, porque é quem está na idade ativa, buscando e ansioso para entrar no mercado de trabalho, para buscar a sua autonomia, a sua sobrevivência, e encontrar uma situação dessa não é fácil. Qual o conselho que o senhor dá para esses jovens nesse momento difícil que a gente provavelmente vamos enfrentar nesse recomeço? Olha, Alex, antes de tudo, para mim o jovem não representa o futuro. O jovem é o presente da nossa sociedade. E talvez seja o presente mais bonito. Tanto é verdade, já brinquei algumas vezes dizendo que ainda não é jovem, se pinta logo para parecer uma jovenzinha, que é logo parecer jovem. Quem já passou da juventude começa a se esticar, tirar uma ruga daqui, tirar uma ruga dali, para continuar parecendo jovem. Porque para a gente talvez seja a fase mais bonita da nossa vida, é a juventude.
com a força, com o entusiasmo, com a alegria. Então, a fase da juventude é o grande presente de Deus para a humanidade inteira. Então, mais do que o futuro, ele é o presente. Uma coisa que eu já tinha falado sobre a juventude, que pode ser uma dica, é aquilo que nos falta, um planejamento. Nós não temos, os jovens não criam, não vemos hoje em dia os jovens criarem um projeto de vida. Por exemplo, o que é que eu quero ser amanhã? Projetos de vida a pequeno, médio e longo prazo. Pouquíssimos jovens fazem isso. Nós não somos educados a fazer isso. E isso é muito perigoso. Porque se eu não tenho um projeto de vida, eu vivo hoje. Carpe diem. Aquela grande frase latina, que eu tenho que aproveitar ao máximo o dia de hoje, porque amanhã não sei se estarei vivo. Mas e se eu estiver vivo amanhã? Como é que vou viver? Como é que vou agir? Como é que vou interagir com essa sociedade? Quem eu quero ser daqui a 10 anos? O jovem precisa pensar nisso. Quem eu quero ser quando eu estiver na melhor idade? Eu não vou ser jovem a vida inteira. Então, o primeiro passo, a mim, parece que é justamente criar projetos de vida para a juventude. O jovem tem que ter um projeto de vida pessoal. E bem feito, diga-se de passagem. Quando eu vejo, por exemplo, hoje em dia, como eu falei, a pandemia não durou muito, não está durando muito ainda. E você disse, nós nos preparamos para enfrentá-la, para acolher os doentes que estão chegando, etc. Porém, se ela se prolonga, se chega um período que o sistema capitalista que nós temos não consegue mais financiar, se o Estado não consegue mais bancar, por exemplo, esses auxílios que estão sendo dados às populações mais pobres, será que nós nos preparamos para isso? Ou a gente está aproveitando agora, tem que estourar tudo agora, tem que acabar tudo agora, e depois a gente não sabe o que fazer? Então, eu penso que a gente não pode viver como se estivéssemos somente no último dia de vida. Amanhã pode ainda ter um dia de vida. E a gente precisa viver bem também amanhã. Não é comer todo o pão hoje e amanhã não ter nada na mesa. Dom Torino, nosso bispo, ele me disse sempre me disse, que a Segunda Guerra Mundial educou muito a Itália, por exemplo. Educou porque o povo precisou passar por privações e aprendeu que precisava viver bem o presente, porque o futuro é inesperado, podem acontecer coisas inesperadas no futuro. E que a gente precisa estar preparados para essas coisas inesperadas também. Você falava da questão do emprego de forma especial para os jovens. Quantos sistemas financeiros quebraram por conta de pandemias no mundo? A gente pode pensar na peste negra, na Idade Média, a gente pode pensar na grande revolução causada pela gripe espanhola. São modos de vida que se rompem completamente. E a história é cíclica. A gente não pode encarar como se fosse uma eterna novidade. A gente não está vivendo um fato novo na história. Fatos como esse já aconteceram. E a história deveria nos ensinar. Mas também parte da educação, isso daqui, de conhecer a nossa origem, de saber de onde viemos, de conhecer as dificuldades que a humanidade já enfrentou, e saber como ela já saiu disso daqui, para que a gente tire boas lições. Penso que poderia começar por aqui, por um belo estudo da nossa história, e depois pensar como é que eu, pessoalmente, quero sair daqui, como é que a igreja quer sair daqui, como é que a nossa família vai sair daqui, dessa pandemia. Pode ser 2021, pode ser, mas pode ser em 2040, nós não sabemos. E daqui para lá, quem nos garante que sobreviveremos a tanto, né? Então, eu penso que a gente não deve pensar como se estivesse tudo fechado. Já está acabando, a gente já está passando, e a gente vai passar ileso disso tudo. Porque corre o risco de a gente não mudar nada. A gente entrar e sair da mesma forma dessa história tão triste que estamos vivendo. E isso é o que, para mim, seria o mais perigoso. Eu não tenho dúvida disso. E, assim, o que o senhor falou é uma realidade. O viver o imediato e enxergar muito pouco o além é muito ruim. É muito ruim. A gente precisa clamar a juventude a isso, a enxergar um pouco além. O maior exemplo é o que o senhor falou aí do auxílio emergencial. Vamos lá. Que estão recebendo. O que tem de gente que está vivendo o momento. Tá bom, está recebendo o auxílio. E não está nem aí, não está nem imaginando que o auxílio vai acabar. Não tem jeito.
Vai acabar. Não tem como, de onde tira e não repõe, não vai dar a vida toda. Então, vai ter que acabar. E eu vejo realmente pouca gente pensando nesse dia que vai acabar. Eu acho que seria também, até do ponto de vista prático, objetivo. Claro, claro. De segurança da própria vida. Exatamente, pedir às pessoas que comecem a pensar, cuidado com o valor que vocês têm recebendo. Tem famílias aí recebendo 1.200, 1.800, recebendo até muito mais do que o que tinha de renda antes. Então, por favor, poupem, se previnam, porque se acabar em novembro, é o que o padre está falando. Como é que vai ser dezembro? Deus é quem sabe. Não sabemos como é que vai estar lá em dezembro. Vamos fazer de tudo para retomar e recomeçar da melhor forma. Mas... O padre falou algo que eu tenho também comentado, padre, que a pior parte da pandemia será aquelas pessoas que não mudarão em nada, entraram e saíram da pandemia iguais. Eu não vou arriscar dizer piores, né? Eu não quero que seja assim, mas assim, não mudar em nada. A forma de olhar o outro, de cuidar, de se humanizar, né? E esse cuidado com esse auxílio, para o senhor, né, enquanto pessoa e líder religioso, é importante falar para essas famílias, né? Eu acho mais profundo um padre, um pastor, Dom Torino, um coordenador falar isso para o povo do que eu e Alex como pessoa pública. Porque é a coisa pública, do povo. Então, para que essa orientação chegue, para a gente ter... Padre, eu já vi também bons sinais desse dinheiro de pessoas que estão literalmente guardando. Dizendo assim, não, eu não vou gastar, eu não sei o que vai acontecer. Também tem essas pessoas. Né? Mas são poucas, viu? São poucas, esse é o problema. Dom Torino também me falava, desculpa citar sempre ele, mas ele me falava que o grande problema do Brasil não era a pobreza financeira, mas a pobreza educacional e a pobreza moral. Acredito que ele já te falou isso também, Alex. Por quê? Porque quando a gente não tem uma riqueza intelectual, quando a gente não sabe pensar, a gente não sabe criar esses projetos de dizer, no tempo certo, irei aplicar esse dinheiro em tal coisa. Isso daqui é um pouco de inteligência, mínimo de inteligência que a gente tem que ter. Outra coisa, a pobreza moral. Eu visitei na China, não vou dizer onde foi, uma família onde a senhora criava 7 netos. A filha dela tinha morrido com 23 anos. Tinha 7 filhos já. Cada um dos filhos era de um pai. Essa menina não tinha como ter uma vida financeiramente sabia, não tinha como. Então, a pobreza financeira dela foi gerada pela pobreza moral. Se a gente não tem mínimo de riqueza moral e educacional, é difícil mudar uma realidade pobre que nós temos, de verdade, que a grande maioria que a gente viu, especialmente quando abriu este auxílio emergencial, por exemplo, quantas pessoas ali em cima querendo se inscrever a todo custo, porque precisam de verdade. Como já foi dito, era um dinheiro que eles nunca tiveram na vida, muitos deles, especialmente os nossos jovens, que nunca tiveram um primeiro emprego, nunca tiveram uma renda. Então, vão ali mesmo em busca daquilo que para eles parece a salvação, mas é momentânea e tantas vezes usam mal, por causa de uma pobreza intelectual e pobreza moral. O senhor falou algo que quando aqui o comércio reabriu, eu tive numa loja que não foi coisa, foi na China igual o senhor. Ótimo. E lá essa pessoa, esse vendedor disse que todos os aparelhos, celulares, televisões, já tinha aumentado. O celular que era 400 estava de 600, não tinha mais nenhuma. A TV que era 1.000 estava de 1.400, não tinha mais nenhuma. Que as pessoas não estavam se importando com o valor. Que quando a primeira parcela do auxílio e o comércio abriu, parecia que estava em promoção, não estava nada em promoção. Então, o senhor falou que é a cultura, né? Então, ele disse assim, aqui está tudo mais caro, está faltando estoque aqui, a gente está repondo, mas as pessoas não estão nem aí por valor que estão pagando.
Então, é bom ter esse cuidado também. Eu sei que a tecnologia veio, eu sei que todo mundo sonha em ter um aparelho, isso, aquilo, mas tem gente que não está se importando com o que está. Uma família também que é próximo, né, daqui do nosso município, também passou isso aí que o senhor está dizendo. Uma mãe de 5 filhos, que não tem esposo, mas que voltou para a casa da sua mãe com esses 5 filhos, e que na hora de receber o auxílio estava louvando a Deus porque 3 prestações estavam para comprar uma moto. Então, são 5 crianças para comer na casa da mãe dela, mas ela queria comprar uma moto. Então, assim, a gente vê a dificuldade que tem, né, de entender esse momento para se preparar, porque a gente não sabe o que está por vir. Eu acho que isso tem a ver com fé, né, padre? Também porque a gente, quando está na dificuldade que a gente tem fé, a gente sonha em que vai sair de onde está, do que está ruim. E eu vejo que essas pessoas também precisam ser amparadas pela fé. Agora, o que eu vejo principal, padre, para o jovem, que eu acho é o recado que eu quero deixar e o que eu acho que é primordial, porque isso independe do momento, se ele é pós-pandemia, antes de pandemia, se tem pandemia ou se não tem. É o jovem se qualificar, buscar a educação, não tem um outro caminho. Quando o senhor faz aquela leitura de um texto chegar às universidades, isso aí, para mim, é de uma tristeza e é de uma... Para mim, é como se eu tivesse me dado uma facada, porque eu vejo os 2 terços na miséria. Eu vejo os 2 terços sem perspectiva. Porque não tem como, se não se educar, se não se qualificar, se não correr para estudar, para tudo, não vai conseguir ter perspectiva. Não tem jeito. A gente... mas eu conheço fulano ali que é analfabeto, tudo, mas trabalha. Mas são exceções. A regra é realmente educação. Essa é a saída. Tem que buscar a educação. Se você pega os números vai dizer quem está no mercado de trabalho, quem está conseguindo superar a crise, quem está conseguindo não viver situações como essa que o senhor exemplificou, que não é na China, é em Salgadalha, como a Val exemplificou, que não é na China, é aqui em Coité. Com certeza, vai lá olhar para ver nível de educação lá embaixo. Não teve oportunidade de ir à escola, de ir à universidade, de se qualificar. Então, os nossos jovens que estão nos assistindo, gente, sacrifica, vai buscar qualificação de todo jeito. Hoje o acesso está muito mais fácil. Meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade de se alfabetizarem praticamente, principalmente meu pai. O conhecimento dele é de sabedoria popular mesmo. E ele me diz das dificuldades de como era antes. Andar de jegue não sei quantos quilômetros, não tinha escola. Hoje todo o acesso está muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, é claro que assim, não estou fugindo da responsabilidade enquanto homem público. Não fujo de forma alguma. Temos a responsabilidade de atraí-los e trazê-los também para isso. Mas se a gente não falar para que água mole em pedra dura, a gente não chega lá. Sem dúvida. Não vai também a gente tem que ter cuidado, Alex e Val, com o conceito que a gente tem de educação. A gente pensa que muitas vezes a educação é somente entrar na escola, concluir o ensino médio, concluir a faculdade, sair de lá e arrumar um trabalho. Mas, para mim, educação é muito mais do que isso. É o que a própria raiz da palavra diz, é extrair de dentro. Qual é a nossa maneira de pensar? O que é que eu penso da vida, de mim mesmo, da sociedade em que eu vivo? Como é que eu posso criar um empreendedorismo próprio, a ponto de dizer, eu não preciso mais tanto de favores, mas eu mesmo posso tomar iniciativas que vão transformar a minha vida. E eu acho que é isso que falta muito na nossa educação também. A gente educa à base de conhecimentos. A gente dá ao aluno aquilo que não produz conhecimento.
mas falta muito essa capacidade crítica que a gente precisa criar no nosso povo. Eu tinha um professor na faculdade, ele dizia que o nosso povo é uma massa danada, para dizer uma massa de manobra. Você conhece bem esse meu professor. Ele falava da maioria do nosso povo assim, que se tornava uma massa de manobra, justamente porque não tem a capacidade de criar raciocínios próprios, de dizer, isso daqui me serve, isso daqui não me é útil. Então, é o que nos falta, de verdade, é esse empreendedorismo pessoal, antes de tudo, de dizer, eu vou empreender nos meus conhecimentos, eu vou empreender na minha vida, para que a minha vida seja uma resposta para esse mundo também. Eu posso. Para mim, é o que falta é esta frase, eu posso. É acreditar nisso daqui e correr atrás dessas possibilidades de todas as formas possíveis. Com quem a gente pode contar, quem pode nos ajudar. Isso é criar um bom projeto de vida. É dizer, eu posso, eu quero e eu vou alcançar. E ter pessoas que digam, você pode mesmo, vai em frente, continua, seja firme. Isso falta muito na nossa sociedade. Porque a gente tem não vou chamar isso de cultura, mas um mau costume de depreciar as pessoas. Quando uma pessoa vai bem, está bem, se saindo bem sucedida na vida, a gente começa a invejar, a gente começa a difamar, falar mal. Muitas vezes a gente vê isso. Quando, na verdade, deveríamos nos ajudar, deveríamos ter um mínimo de senso de irmandade para dizer, vamos crescer juntos. É todo mundo que ganha quando uma pessoa ganha. A gente diz na igreja que nós somos um corpo, no corpo de Cristo. A igreja é um corpo. E aí eu pergunto, quando o olho está doente, é só o olho que dói? Não, é o corpo inteiro. Assim é a nossa sociedade. Se um está doente, todo mundo adoece junto. Se um está feliz, todo mundo deveria estar feliz junto. Falta um pouco dessa cultura de afinidade entre nós e de motivação, de dizer, podemos crescer juntos. Sem necessidade de inveja, sem necessidade de um pisar em cima do outro, de disputas. Nada disso seria necessário para que a gente criasse uma nova forma de viver. Agora, padre, só voltando aqui por esse tema que eu acho que é importante do recomeçar agora, desse novo momento da pandemia, que é as pessoas saindo de casa, só para quem está nos assistindo e não conhece, Padre Rodrigo é pároco em Salvadalha, é um distrito, é o maior distrito de Conceição do Coité, é um distrito tão grande que é maior do que 50 municípios no estado da Bahia. Não sei se o senhor sabia disso, mas é essa a realidade. Salvadalha, pela sua experiência, a população está preparada para esse recomeço? Olha, Alex, acredito que algumas pessoas, sim, a gente não pode falar do geral, mas algumas pessoas, sim, estão preparadas e estão desejosas por um recomeço. Quase como que pedindo a Deus uma nova chance de viver. É esse o sentimento Agora, que a gente deixa tem. eu só interromper o senhor rapidinho. Do ponto de vista prático mesmo, se não está preparado, ou se está alguns preparados, o que é que o senhor acha que precisaria? Qual seria o conselho que o senhor daria, não sei se para as autoridades ou para a própria população, para esse recomeço, se Salvadalha está ou não preparado, o povo de Salvadalha está ou não preparado para esse recomeço? Porque, rapidinho, padre, Salvador, eu vi o governador e o prefeito da capital dizer uma coisa mais ou menos assim na coletiva deles, quinta-feira. Amanhã vai recomeçar e vocês vão dizer se vocês estão preparados ou não para esse recomeço. Quem vai dizer são vocês. Depende do comportamento de vocês. É isso, ninguém obriga a recomeçar de um jeito ou de outro. É cada pessoa, na sua individualidade, que tem que dar essa resposta. Como eu quero? A mim parece que falta muito, tanto aqui em Salvador quanto em outros locais, essa capacidade de autoleitura de si mesmo. Quem era Padre Rodrigo quando entrou nesta pandemia? Quem é Padre Rodrigo hoje? E quem quer ser Padre Rodrigo quando isso tudo acabar? Essa autoleitura, se não for feita, vai ser impossível recomeçar diferente. Vai parecer uma página virada que a gente virou na vida e que vai todo mundo mudar normalmente. Penso que caberia a cada pessoa, a cada família, aceitar mesmo, gastar um pouco de neurônio, botar tic-tac para funcionar e dizer,
quem tinha sido eu até agora e quem eu quero ser daqui a 15 anos. Valeu a pena isso tudo que aconteceu? Serviu de alguma coisa? Serviu de alguma lição ou nada? E também para as autoridades, eu acho que é justamente o investimento na educação. Como na história a gente já viu, eu já falei, que várias vezes a humanidade passou por momentos assim, que até se pensava que seria o fim do mundo. O mundo vai se acabar agora, o apocalipse está acontecendo. Como a gente viu muita gente pensando no início dessa pandemia. E agora até com os gafanhotos chegando do Egito, aí piora ainda mais a situação, né? Mas é dizer, como foi que a história já saiu dessas situações? E como é que a gente pode ajudar o nosso povo a sair diferente? A pensar mais em si mesmos, a pensar em criar esse projeto de vida, a pensar nos seus filhos, nos seus netos, coisas que a gente já não vinha fazendo antes, Alex. A questão do desemprego, por exemplo, especialmente no mundo juvenil, é muito anterior à questão da pandemia. Claro que numa dimensão muito menor. Porém, é anterior. E o que era que já estava sendo feito? Como é que a gente pode melhorar isso daqui? São coisas que tem que ter muita reflexão, ler a nossa história e dizer alguma coisa precisa, é necessária, é urgente que seja feita. Não podemos continuar da mesma forma. Isso é difícil dizer alguma coisa prática porque não tem um livrinho de receita. Cada um vai ter a sua receita. Nós não somos sacos de batata de 60 quilos. O que serve para mim, serve para Val, serve para Alex. Não é assim. Eu tenho as minhas necessidades, vocês têm a de vocês, e cada um de nós vai dizer, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso melhorar naquilo outro. Penso que isso é muito mais individual, pensando no coletivo, do que uma lista de receitas práticas que a gente não vai conseguir para todo mundo. Eu acho que aí também vai depender, são fases, entendeu, padre? Nós vamos ter uma primeira fase, que é uma fase de recomeço, ao se adaptar a um novo normal, que é um momento enquanto não aparece a vacina. Enquanto não chega a vacina, a gente vai sair de casa para tentar viver e conviver com um novo normal sem que a vacina esteja presente. Uma outra fase, que aí eu acho que já é um pouco disso que o senhor está falando, é quando realmente vier a vacina e dizer assim, a pandemia passou, o que aprendemos, o que vamos recomeçar. Então, eu imagino que nós vamos ter essas duas fases. Sem dúvida nenhuma. E aí, tudo pode estar mudado nessa transição dessas duas fases. Inclusive, o nosso sistema financeiro pode ser que se quebre. Já se pensou nessa possibilidade? Se o capitalismo quebra, se o sistema financeiro que nós temos hoje chega a uma falência que não tem como resolver, é uma possibilidade? A gente não pode negar isso. Como o feudalismo quebrou com uma epidemia na Idade Média, por que não o capitalismo não poderia acontecer a mesma coisa? E como recomeçar isso tudo? É muito, muito complicado. Porém, um esforço conjunto e individual é fundamental. Neste novo normal e no pós-pandemia, definitivamente. É o que a gente espera. Né? Padre, antes da gente encerrar, porque o senhor já está quase uma hora batendo papo aqui com a gente já estava 30 minutos. Como é que está esse clima de despedida aí de Salvadalha? Ave Maria Jesus, eu estou já para morrer. É assim. Eu fico aqui até sexta de manhã, mas a última missa oficialmente celebra amanhã. Amanhã, às 5 horas da tarde, é a última missa. Mas realmente, o senhor falou algo que das piores coisas que o senhor ia passar, é a melhor, é a não despedida. Gente, com certeza. Gente, não é fácil, não. Eu tô vendo que só até vermelho ficou aí de falar, que a emoção tá aflorada. Semana passada eu fui celebrar a missa em Goiabeira, não tinha ninguém na igreja, e eu agradeci a Deus por isso. Se tivessem minhas crianças lá, minhas velhinhas lá, eu teria morrido. Eu teria, sem dúvida nenhuma, morrido naquela igreja. É um amor de verdade muito grande, e é uma forma que a gente nunca esperou de se despedir assim. Mas tem um lado bom da coisa, né? Pelo menos ninguém vai morrer. A gente já estava...
A gente já estava um pouco se distanciando, o contato era assim mais frio por conta das redes sociais, por meio das redes sociais, e isso nos ajudou. Mas Salgadalha, para mim, é um lugar incrível, pela acolhida do povo, pela força de vontade, pela generosidade, pela união que esse povo é capaz de construir, É, por acreditar nessa frase que eu disse desde que cheguei, a gente pode tanta coisa de verdade junto, que eu estou escrevendo um pouco da história agora, desses 2 anos e meio aqui em Salgadalha. Eu olho para trás, às vezes tinha 2, 3, 4 eventos grandes no mês. Se fosse para olhar para frente, eu diria, é impossível fazer. Mas a gente fez, porque a gente estava unido, porque esse povo acredita que eles sabem, nós podemos. E quando se acredita nisso, se vai longe, eu não tenho dúvida. E o povo de Salvador vai continuar indo longe, não só na fé, mas nas questões sociais, nas questões humanitárias. Esse povo é diferenciado, de verdade. eu sei. O Você senhor sabe disso. contribui nas redes sociais com jovens. O Alex fala dos jovens, mas a gente sabe do texto. Eu acho tão lindo a oração em latim, né? Quando todo mundo gosta, né? Quando aquela jovem faz com o senhor. Que o senhor continue, né, em Serrinha, da mesma forma que eu sei que é dom do senhor, né? Se juntar aos jovens, porque será dessa forma que o senhor vai estar próximo deles, né? Não deixar vazio o coração deles, a mente, né? Ociosos. Mas o senhor vai estar preenchendo como o senhor tem feito em Salgadalha. E olha, 2 anos e meio, mas o senhor fez história em Salgadalha. E o senhor vai ter que escrever mesmo o que era Salgadalha antes de ser paróquia e paróquia. Um avanço extraordinário. Eu sempre disse para Dom Torino, eu sempre disse, ele sabe disso, eu sempre disse, Dom, o senhor colocou quase paróquia em Retirolândia, quase paróquia em tantos lugares, Pé de Serra, tá? Agora se prepare, se o senhor colocar Salgadalha, o senhor vai se surpreender. É rapidinho, o senhor vai ter que virar paróquia, porque pense num povo de uma autonomia, de um sentimento de independência fora do comum. Não é, porque isso não é só da igreja, não, é do ponto de vista social mesmo. É um povo, praticamente, eles se sentem em uma cidade à parte de Conceição do Coité. Salgadalho. Se você encontrar uma pessoa, padre, em Salvador, e perguntar, para você de onde? Eu sou salgadense. Não diz de Conceição do Coité, não. Entendeu? Com certeza. Diz que é salgadense. E isso é muito bonito, a tal ponto de a gente percebe que a identidade do povo de Salgadalho é completamente diferente da identidade do povo de Coité. A maneira de pensar, a maneira de se comportar, a maneira de lutar pelas coisas é completamente diferente. Não parece mesmo ser da mesma localidade. Isso é muito bonito. Salgadalho tem uma identidade própria, forte, entusiasta, fugiu a palavra. Entusiástica, que impulsiona todo mundo. Quem chega aqui sente uma acolhida tão grande que é como se Salgadalho tivesse tomado conta da pessoa inteira. E aí não tem mais jeito para se soltar nunca mais. Pelo menos foi assim que eu me senti. Padre Evandro me disse... Eu me sinto como o senhor quando chego em Salgadalha. Muito bem acolhida, muito bem amada, abraçada, alegria. É impressionante, Salgadalha traz alegria. Um padre me disse quando eu tomei posse em Salgadalha: você está indo para a missa de posse, mas é o povo que vai tomar posse de você. Eu não entendia bem isso, mas foi assim que aconteceu aqui em Salgadalha. Foi esse povo que tomou posse de mim. Valeu muito a pena. Primeiro, padre, quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Eu vou pedir 1000 desculpas, porque eu costumo ler o nome de todo mundo, os comentários, tudo, mas hoje não deu. E não dá para fazer isso, senão a gente vai cansar demais, vai ficar 2, 3 horas aqui, não dá. Mas então eu peço 1000 desculpas, são milhares de comentários aqui, viu, padre? Principalmente gente chorando e se despedindo. Tem gente aqui dizendo assim, é a despedida que não vai ocorrer. Mas, assim, agradecer pelo carinho, pelo afeto de todos que nos acompanham. E ao senhor, padre, nos agradecer de coração, primeiro pela sua paternidade conosco, que sempre foi, e vai ser, pela sua amizade. Então, agradeço muito. E a sua participação aqui nesse momento, porque
A gente tem buscado de uma forma para usar as redes sociais, essa ferramenta que acabou. Eu brinquei hoje numa reunião pequena que eu tive aqui com 2 pessoas, dizendo assim, gente, aquilo que ia acontecer há 5, 10 anos atrás, do povo se conectar e ir para a rede, antecipou numa pandemia. Ó, para mim, essa foi a principal mudança na vida das pessoas. Correu todo mundo e se conectou. Então, é a oportunidade que a gente tem também de estar dando nossa contribuição, de estar conscientizando, de estar conversando, de estar educando, de estar ouvindo também, de estar interagindo. E eu agradeço de coração por essa oportunidade que o senhor nos deu hoje aqui, com as suas palavras, com a sua presença, com tudo. Eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigado, viu, padre? A recíproca é a mesma, Alex e Val. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Agradeço de coração todo o apoio, todo o incentivo. Também, às vezes que me disseram, é possível, a gente pode, a gente vai conseguir. Eu não tenho dúvida que muito mais deve ser conseguido. E peço, olhem com carinho sempre para a Salgadalha, especialmente quando vocês estiverem ainda vivendo o serviço público de vocês. Esta terra precisa muito, de muito mais, muito já tem sido feito, mas muito mais precisa ser feito, como em todas as realidades do nosso Brasil. E nós contamos com as pessoas públicas para isso, para que, de verdade, assumam o seu papel. E não é nada mais do que nossa obrigação. A minha obrigação como padre eu tentei fazer, mas nada além da minha obrigação. Eu só fiz aquilo que eu deveria ter feito de verdade. Se cada um faz aquilo que deve fazer, eu acredito que toda a nossa realidade muda. Eu agradeço de verdade por esta oportunidade, pela presença sempre constante de vocês, pela amizade. Continuem firmes e abençoo a todos que acompanharam essa live. Eu vi vários comentários pedindo a bênção, Padre. Deus os abençoe grandemente e fortaleça sempre mais num novo normal, com novos padres, com novos gestores futuramente, quem sabe, mas sempre caminhando para o bem de todos, sempre caminhando para que o nosso povo seja aquilo que ele deve ser de verdade. Que, no mínimo, com sentimento, somos filhos muito amados de Deus. Amém, amém. E sucesso no novo desafio, né? E que desafio, rezem por mim, viu? Rezaremos uns pelos outros, viu? Sua bênção, saúde, paz, amor, alegria. Eu sei que Deus colocará no coração do Senhor a certeza da missão que o Senhor teve de 2 anos e meio e dessa nova missão. Então, Deus só vai trocar os corações, assim, confortar com outra paróquia, mas com tanto amor que o Senhor vai receber, que o Senhor vai ter essas 2 ligações fortes para toda a vida, porque as pessoas não esquecem. Isso aí é certeza. Salgadalha não vai esquecer de Padre Rodrigo de jeito nenhum. Então, vai ficar para sempre no coração e que venha a catedral, né? Para que ele possa fazer de novo uma nova missão com fé em Deus. Amém, amém. Que assim seja. Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Se cuidem. Muito bom. Deus abençoe. Tchau.